E a casa caiu de vez para o Bolsonaro sobre aquele esquema lá das joias. A coisa ficou complicada. Eu vou contar tudo aqui para você após a declaração, né? É realmente bombástica. Essa que é a realidade que saiu aí na mídia hoje, agora há pouco, né? Diretor da Polícia Federal, vou mostrar aí para vocês. Tá aqui um pouco um tanto que poluído aqui, mas enfim. Diretor da Polícia Federal diz que documentos do FBI corroboram, ou seja, né? A delação de Mauro Cid aí. Essa que é a realidade. Então tá aqui um pouco, né? Segundo o Andrei Passos Rodrigues, documentos vindos dos Estados Unidos, né? Corroboram aí as provas do esquema de venda de joias ilegais feitas por cúpula do ex-presidente Bolsonaro. A pergunta que fica é, será que o Bolsonaro está envolvido em tudo isso? A gente vai saber mais sobre isso. Desde já deixa um like aí que eu vou contar tudo isso, um pouco do que o FBI, de certo modo, já partiu para cima do Bolsonaro. E agora os caras estão na cola. E o problema de tudo isso tem um grande problema nisso daqui, né? Como diz o Bolsonaro, né? Nisso daqui, tá ok? Tem um grande problema nisso daqui. E eu vou falar pra você. Mas antes disso, já deixa um like. Eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E vamos pra matéria aí, né? Que tá falando sobre a situação. O diretor da Polícia Federal diz, né? Que os documentos do FBI, né? De certo modo, justificam a delação de Mauro Cid. Ou seja, o Cid não estava mentindo. O Cid, quando ele recebeu lá, de certo modo, o aval da Polícia Federal, ele tinha provas o suficientes, né, para, de certo modo, até mesmo, né, complicar a vida do Bolsonaro, tá? Como eu falei para vocês. Vamos lá, aproveita e já deixa um like aí e vamos lá, vamos ver o que está descrito na matéria do Estadão. Brasília, né? O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou que as documentações enviadas pela polícia, pelo federal lá do FBI, corroboram a delação premiada feita pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. As declarações foram feitas em entrevistas da CNN. Tá aqui o Mauro Cid, de certo modo, partindo para cima do Bolsonaro. Entre o Bolsonaro e ele, né? Ele fica solto, o Bolsonaro vai enjaulado. E vamos lá. Os documentos enviados pela Polícia Federal são sobre perdão, gente. Os documentos enviados pelo FBI à Polícia Brasileira são sobre o caso do esquema ilegal aí de venda de joias da Presidência da República. Segundo o diretor da Geral e da Polícia Federal, apenas parte das informações cedidas pelo FBI chegaram até o Brasil. Isso significa que ainda tem mais ainda para poder chegar, né? E outras chegarão em breve. Aí ele fala o seguinte: é um processo lento que depende de autoridade central do outro país e da nossa autoridade central aqui, tá? Já começamos a receber as primeiras documentações e as primeiras informações que vão na esteira do que falávamos antes. E vão aí, de certo modo, confirmar o depoimento ou os depoimentos e a própria colaboração premiada que foram feitas aí. E isso robustece as novas provas, disse o diretor-geral da Polícia Federal. A Polícia Federal acionou o FBI para avançar as investigações sobre o esquema em agosto deste ano. Em outubro, o governo dos Estados Unidos permitiu que o órgão atuasse para investigar as transações feitas por aliados de Bolsonaro no país. Tá? O diretor-geral da Polícia Federal também disse que a Polícia Federal já identificou que foram feitas manifestações ou movimentações financeiras ilegais e os participantes serão punidos ao final das investigações. Houve, de fato, essas transações que estão sendo apuradas e aquelas que, em alguma medida, têm participação, serão, né? Perdão, gente. Houve, de fato, essas transações que estão sendo apuradas e aqueles que, em alguma medida, têm participação serão responsabilizados, afirmou Passos aí. Então tá aqui documento do FBI, né? Provariam que o ASF recomprou o relógio, e aí a coisa vai ficando mais complicada. Em resumo, falando sobre essa situação aqui do Bolsonaro, é que cada vez mais, cada dia que passa, mais se aproxima a prisão dele. Por quê? Consequentemente, essa quantidade de provas que tem sido apresentadas aí, dificilmente o Bolsonaro vai ficar aí longe da cadeia,
tá? A coisa vai ficando complicada. Aquelas delações que antes eram mentira, né, na teoria dos bolsonaristas em relação ao Cid, não são mais, porque a cada dia que passa tem surgido aí novas provas, tá? Para o direito, de modo geral, o que importa são as provas, não é a falação do Cid, não é a cor do uniforme dele, do uniforme do pai dele, a posição. Para o direito, para a justiça, o que importa é o cara apresentar provas. E eu achei muito, né, estranho as pessoas dizendo que aquilo que o Mauro Cid estava falando era mentira, porque de certo modo a Polícia Federal, né, liberou ele, ou, né, com a homologação lá do ministro Alexandre de Moraes, né, ele ficou livre diante de todas aquelas barbaridades, né, acusação sobre a falsificação dos cartões de vacina, né, venda de produtos em outro país, enfim, a Polícia Federal liberou ele, consequentemente, com autorização da Justiça, né? E aí as pessoas estavam dizendo, ah, não, ele tá mentindo, é mentiroso, coisa e tal, e que não sei o que e tal. Bem, tá aí, né? A Polícia Federal, a Justiça, de modo geral, não iria liberar o Cid diante de tantas acusações gravíssimas se ele não tivesse nada de certo modo, a oferecer, tá? E agora, né, tá se confirmando, e eu ainda digo mais, o Bolsonaro não vai ter como processar o Mauro Cid, porque o que o Mauro Cid está dizendo são fatos, acontecimentos, e não só ele está narrando, pelo que se mostra aí, ele narrou e provou. O que a gente está recebendo aqui é que ele está narrando e está provando. Agora vem documentos lá dos Estados Unidos. Fato é que o Bolsonaro será condenado, né, consequentemente, aqui no Brasil e também no exterior. É bem provável que o Bolsonaro, que tanto fala que lá os States é o país dele, coisa e tal, né, essas histórias que eles falavam lá, talvez nunca mais o Bolsonaro pise o pé lá. Porque se pisar o pé lá, né, vai ser, de certo modo, vai ter que cumprir a pena lá, tá? Então tá aí, né, aquilo que o Mauro Cid falava, né, hoje, né, nós sabemos aí que, né, pelas informações que é verdade, tá? E o diretor da Polícia Federal disse que os documentos, né, do FBI, né, confirmam a delação de Mauro Cid. Imagina o pavor e o pânico que está o Bolsonaro hoje, numa sexta-feira. É uma sexta-feira 13 para o Bolsonaro. Por quê? Né? Os documentos confirmam. E agora não tem só. Antes ele poderia alegar lá, são meras falas aí do Mauro Cid querendo me incriminar. Ele poderia dizer isso para a justiça. Ele poderia dizer isso aí, até zombar do Mauro Cid. Vocês perceberam que a Michelle, ela não deu mais declaração, nem mencionou e nem ameaçou processar o Mauro Cid? Mas você percebeu que o Bolsonaro, ele parou com aquela história de tentar atacar o Mauro Cid? Agora, de certo modo, ele está esperando aí a bronca vindo aí em cima dele e ele não tem nem mais o que falar. Gente, ó, é o seguinte, o vídeo de hoje era esse aí, que você tá sabendo, né, a matéria, né, o Bolsonaro, de certo modo, em pânico total, a casa caindo, ele desabando junto, e ele levando, né, ele e companhia limitada, essa que é a realidade, todo mundo vai sofrer com o que está vindo por aí, que é realmente um negócio gigantesco, né, aí Queiroz pressionando de um lado, ameaçando em falar, né, agora Mauro Cid vai e faz uma delação desse tipo, não só faz, mas provas aí, enfim, a coisa ficando complicada para o Bolsonaro, literalmente. Ó, abaixa aí, segue o Pix, você já assistiu até aqui, já ajudou demais, mas se quiser enviar qualquer valor, né, pra gente pagar aí os jornais, ajuda muito. Eu vou ser muito bem grato aí, vou agradecer imensamente, tá? Desde já agradeço porque, né, enfim, a sua presença aqui ela é fundamental. É isso, obrigado pela presença, obrigado pelo moral. A gente se fala amanhã, tá? Vai ter live às 20 horas e 30 minutos. A gente se fala, valeu, um abraço aí e obrigado. Valeu, pessoal, um abraço. Então, pois é, a casa caiu e os bolsonaristas achando, pôr na mão, né, achando que o Bolsonaro era o cara, realmente o homem mais honesto e agora, né, tá encarando aí, tá sendo humilhado pelo Bolsonaro e pelo Mauro Cid. O Mauro Cid realmente arrebentou demais, né, e